Seja bem-vindo ao Conexões e Negócios. Hoje vamos conversar com uma figura que divide opiniões, mas cuja trajetória na Baixada Fluminense é impossível de ignorar. Ex-deputada e ex-prefeita de Magé, ela é conhecida por um estilo direto e por uma gestão que sempre colocou o pé no barro das periferias. Recebemos hoje Núbia Cozzolino para falar sobre os desafios reais de governar para quem mais precisa e como transformar a máquina pública em uma ferramenta de entrega social. Núbia, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite e toda vez que vocês convidarem, eu estarei aqui. É uma honra ter você aqui. É uma honra para mim também poder participar. Uma das maiores lideranças da nossa Baixada Fluminense. Um prazer ter você aqui conosco. Núbia, muito se fala sobre seu estilo político, mas pouco se analisa tecnicamente sua gestão. Qual era a sua prioridade número 1 ao assumir a Prefeitura de Magé em termos de infraestrutura para os bairros periféricos? Eu fui a prefeita dos bairros esquecidos. Verdade. Eu acho que ninguém fez tanta obra quanto eu. Acho não, tenho certeza. Se você pegar a revista que eu fiz para minha reeleição que eu ganhei, mas não levei, porque eu fui tirada por uma liminar inaudita altera parte, uma liminar que, sem me ouvir, eles não me ouviram e eu fui retirada. Na verdade, eu me arrependo muito disso, porque eu tinha que ter ido direto para Brasília. O desembargador Mota Moraes me afastou, dizendo que eu ia atrapalhar a instrução probatória. E eu me precipitei e fui na Câmara e renunciei para o Rosan, que era o meu vice, assumir. Quando, na verdade, eu tinha que ter ido para Brasília brigar pelo meu mandato. Porque ele não tinha nenhuma prova que eu estava atrapalhando a instrução. Resultado, passaram-se 16 anos, o processo ficou na gaveta, não fizeram nada com o processo, criou teia de aranha, e depois de 16 anos, eles deram a prescrição, porque não fizeram uma audiência, não fizeram nada. Era só vamos dizer assim, uma sacanagem para poder me tirar da prefeitura, porque eu tive brigas horrorosas com o Ministério Público. Quem trabalha incomoda, né, Núbia? Eu não sou elitista, né? Eu dava leite, eu criei um monte de padaria popular, eu dava 2 litros de leite para cada criança levar para casa, eu dava iogurte para as crianças, eu dava merenda de qualidade, fui processada por tudo isso. Fui processada por dar tênis de mola, capa de chuva, sombrinha. Fiz 27 escolas, que depois o Nestor veio atrás. Em vez de fazer escola, ele não fez nenhuma. Me pergunta, quantas escolas o Nestor fez? Nenhuma. Quantas escolas o Tubarão fez? Nenhuma. Mas o que o Nestor fez? Ele arrancou o nome das escolas. Porque o promotor, ele ficou incomodado com o nome das escolas, que não fui eu que coloquei, quem colocou foi a Câmara. Porque quem coloca nome em escola sou eu, é a Câmara. E aí disse que eu coloquei os nomes da minha família. Olha quem homenageou o meu pai, que foi prefeito, que eles disseram na sentença, o juiz diz que meu pai está vivo, meu pai já morreu há 40 anos, porque, não sei se você sabe, eu também fui condenada na ação de improbidade por ter dado nome às escolas, né? E eu não dei nome às escolas. Isso aí foi um projeto de lei da Câmara. Vereador Valdec, vereador Carlos Prata. E aí o Nestor, o que ele fez? Ele mudou o nome das escolas. É mais fácil mudar o nome do que fazer, né? Então você pode dizer, Núbia, que a sua prioridade número 1, quando você assumiu o governo, foi exatamente essa questão da educação, né, de qualidade,
oferecendo todo esse suporte que você já oferecia e conseguiu maximizar isso ao extremo. Na verdade, eu tinha como prioridade colocar o ensino integral. Eu já tinha feito isso em várias escolas. Fiz isso no Parque Bonneville, né, onde a criança entrava às 7 da manhã e saía às 6 horas da tarde, com todas as refeições de banho tomado. Fiz isso na escola do Barão de Iriri. Fiz isso na escola de Santa Dalila, no meu governo. Os 4 anos que eu governei. Fiz isso também na escola da Ilha, né? Ia fazer em todas as escolas. Ô, Núbia, eu queria focar um pouco nessa coisa da gestão com olhar popular. Sim. Né? Muitos prefeitos, eles focam no centro para aparecer. Né? Por que a sua escolha foi o caminho inverso? Focando nas áreas que muitos chamam assim de esquecidas, igual você fala. Porque as periferias sempre foram muito abandonadas. E se você andar hoje nas periferias, a maioria só tem o que eu fiz há 20 anos atrás. Saneamento básico. Você chega no Parque Estrela, só tem lá o que eu fiz, né? Você chega na Ponte Preta, tá tudo feito, mas eu fiz. Você chega no Parque Maitá, faltam 3 pedaços de ruas, mas tudo que tá aí lá, eu fiz. Aí você atravessa pro como é o nome daquele bairro do lado? Parque Santana. De um lado, do outro, fui eu que fiz. Aí você vai para o Novo Horizonte, o que está feito fui eu que fiz. A maioria das ruas. Foi você que fez? Tudo. Na Vila Carvalho, fui eu que fiz. A maioria. Só na Guarani eu fiz mais de 180 ruas. Não, é algo impressionante, a gente sabe, acompanhamos a sua gestão. Eu ando assim nas ruas, em Piabetá, na Japonês. No outro dia eu fui com o Fabinho, da Ré. Fui pela Japonês, pela Rua da Guia, e olhava para um lado, olhava para o outro, e perguntava a Deus, meu Deus, como eu consegui fazer tanto? Nem eu acredito que fiz tanto. Não fui eu que consegui fazer tanto, foi Deus. Porque fazer aquilo tudo, chegar no Corocochó, eu fiz a primeira fase, entrei depois da ponte. Se me deixasse fazer o segundo mandato, estava tudo pronto. Pronto, eu sei. Porque a minha intenção era colocar uma placa, procura-se uma rua para asfaltar. Ô, Núbia, na prática, como é que é tirar um projeto do papel para uma área de difícil acesso, onde o serviço público raramente chegava antes? Eu não era muito como é que você conseguiu fazer isso? Não, eu chegava, dizia quem tomou conta da obra. Eu tive muita sorte, né? Foi o Charles e o João Luiz. O Charles é um cavalo para trabalhar. Sempre foi. Charles Cosolino, para quem não conhece, todo mundo conhece, eu acho. Foi um cavalo para trabalhar, né? E o João Luiz foi um engenheiro assim, eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Deu assim muito certo. Falei com o Renato. Eu não estou no governo Renato, nunca estive. Mas foi uma pena o Renato não ter levado ele para o governo. Ele é excepcional. Ele, junto com o Charlie, arrebentaram. Fizeram em 4 anos o que ninguém conseguiria fazer em 40. Verdade. Não conseguiria fazer em 40. Ô, Núbia... Se você pegar a minha revista, que eu tenho até hoje, de 2008, você abre e você não acredita. Hoje eu fui na casa do André, que pediu, vai comigo em Santa Aleixo visitar as obras, que eu fiz quase todos os morros em Santa Aleixo. Eu fiz 7 PSFs. Eu fiz os postos, fiz o posto 24 horas, eu fiz várias escolas modelo,
Então, eu fiz quase tudo lá em Santo Aleixo. Ele pediu para gravar antes de ir para Santo Aleixo. Eu falei, meu Deus, esse vídeo vai ficar muito grande, não dá nem para a gente colocar, porque ele começou a falar. Só a estrada municipal que liga Magé a Santo Aleixo são 17 quilômetros de asfalto que eu coloquei. Ô, Núbia, você falou aqui de várias obras que você realizou, né, enquanto prefeita. Não tem condição de falar, porque muita coisa. Mas quando você olha para trás, né, qual foi a entrega, pode ser um projeto, uma obra social, que você considera o seu maior legado para as famílias mais humildes de Magé? Não tem como, é muita coisa. Não algo assim que era assim a sua paixão, de todas essas coisas que você fez, que foram muitas. Eu acho que muitas, acho que fiz muita coisa, não tem, tive muita sorte. A Jane ficou na educação, tomando conta para mim. É claro que eu fiscalizava, eu passava pesquisa, né? Eu fiquei com o Rosan muito na saúde, tomei conta daquela saúde, todo dia de madrugada ia para os hospitais, ia para os postos de saúde, pagava os médicos dos cheques. Eu acho que o que mais ajudou a população foi a minha dedicação à saúde, porque a saúde é a hora que a pessoa precisa, e a pessoa pobre, ele não tem plano de saúde. Ele chega ali, coitado, se ele não for, não tiver atendimento, não tiver o remédio, não tiver o recurso, ele vai morrer. E eu estava ali toda hora. Eu sei. Eu chegava ali de manhã, a senhora está aqui há quantas horas? Eu botei laboratório, eu botei tomografia, eu comprei ultrassonografia, eu comprei densitometria, eu comprei 2 mamografias, que depois no governo do Tubarão disse que roubaram. Eu comprei ressonância. Entendeu? Eu comprei tudo. Ô, Núbia, eu sei que você... E eu tinha uma gestão básica, eu ganhava 300 mil reais. Mas a minha felicidade é saber que depois que eu comprei tudo isso, Magé passou a ser gestão plena e hoje recebe milhões de reais. Mas na minha época não era assim. Na minha época eu recebia 300 mil reais. Hoje eu respondo um processo, fui condenada pela doutora Ana Carolina Vieira de Carvalho, da Vara Federal. Por quê? Porque, para não deixar as pessoas morrerem, eu pegava o dinheiro de outro lugar e passava para a saúde, que eu não ia deixar a pessoa sem o remédio, eu não ia deixar a pessoa sem o recurso. Por exemplo, perto da casa da Márcia, minha irmã, que você conhece, tinha um rapaz chamado Tomás, que tinha caído de moto. E ele não tinha o recurso, e também a prefeitura não tinha o recurso para poder cuidar. Passei a mão no cheque da prefeitura e mandei fazer no particular para poder salvar a vida dele. E a vida dele foi salva. Dinheiro da prefeitura era dinheiro da prefeitura, mas ali estava uma vida, eu tinha que resolver. E essas coisas... são mal interpretadas, né, Núbia? São mal interpretadas. O promotor que mora, que é filho de papai, né, geralmente filho de rico, eles não entendem muito isso. Tanto é que me processaram por eu dar leite, por eu dar pão, por eu dar tênis de mola, por eu dar dentadura, por eu dar caixão, por eu dar capa de chuva. Me processaram por tudo. Ô, Núbia, você era conhecida como a prefeita do povo. E sabemos que você tinha uma relação muito direta com o povo. Muito. Isso ajudava a identificar onde o dinheiro público precisava ser aplicado com mais urgência? Com certeza, né? Porque eu ia para as reuniões. Eu estava ali no dia a dia. Não tinha tanta internet, a internet não era não existia, forte, não tinha internet ainda. Porque há 16, 20 anos atrás não tinha internet. Não. E aí eu ia, todo mês, cada mês eu ia num bairro. Toda sexta, todo sábado, todo domingo, em vez de eu estar passeando, eu nunca
Nunca que eu fui, da época que eu fui prefeita, até hoje, né? Nunca viajei para fora, nunca saí do estado, nunca fui nem no Rio de Janeiro. Eu vivi para essa prefeitura. Verdade. Então, em vez de eu ir para algum lugar, sexta, sábado, domingo, eu estava na comunidade. E aí, chegava lá, eu dava o meu telefone. E a pessoa me ligava. Quando não falava comigo, falava com as minhas 3 secretárias, que era a Viviane, era a Zilanda, era a Leila, que eu acho que você conhece. Conheço todo mundo. A pessoa anotava, quando acabava o dia, 10 horas da noite, eu olhava tudo que lá olhava todas as reclamações. E aí mandava o feedback para a pessoa, qual é o problema, qual é a resposta, ligava para o secretário, quer dizer, eu tenho certeza que eu fui muito comprometida. Muito comprometida. Isso aí todo mundo muito reconhece, comprometida mesmo. Ô, Núbia, eu queria falar agora um pouco do futuro da gestão na Baixada. Hoje, como você enxerga o potencial de negócios e desenvolvimento econômico na Baixada Fluminense? O que ainda falta para a região ser vista como uma potência que nós somos? Olha, eu estou muito afastada, né? Hoje não faço parte do governo do Renato, eu ajudei, você estava com o Renato em 2014, você sabe o quanto eu trabalhei para ele, mas eu não estou no governo dele, nunca estive. Eu não sei, não tenho assim, você opinião não tem um formada. Não tenho opinião formada. Eu só sei do que eu trabalhei como deputada. Deputada também eu trabalhei muito. Eu fazia um serviço social muito grande, você deve lembrar. Lembro, né? SOS Núbia. Tinha mais de 16 ambulâncias, tinha um monte de SOS. Depois fui prefeita, trabalhei demais, né? Só isso que eu Núbia, sei. Agora, já que você falou do seu sobrinho, né, do Renato Cozzolino, ele foi reeleito com uma das maiores aprovações do Estado. Sim, 90%. Como você compara a forma de governar dele com a sua? É totalmente diferente. O que mudou e o que permanece igual no DNA da família? Não, ele tem outra forma de governar, totalmente diferente da minha. Sim, mas tem um DNA da família, Núbia, que eu estou perguntando. O que você pode dizer, olha, ele tem coisas que são parecidas da forma que eu conduzia o governo e coisas completamente diferentes? Nada, totalmente diferente. Bom, tudo bem, porque muitos dizem que você abriu as portas e ele pavimentou. Quando eu abri as portas, não tem dúvida. Ele tinha 22 anos quando ganhou para deputado. Então, você sente, então, que as entregas de hoje, por exemplo, como o Tarifa Zero e as novas escolas, né, são uma evolução natural, né, dos projetos que você começou lá atrás? Não, é dele. É dele? É dele. Eu não tenho nada a ver com o governo dele. Na sua época, o embate político ele era muito forte. Era porque eu tinha muita dificuldade de lidar com o adversário, né? Eu não fazia acordo com o adversário, né? Por exemplo, se você estivesse falando mal de mim, eu ia te enfrentar, eu não ia te chamar para acordo, eu não ia te dar salário. Então, aí você ia para o Ministério Público me denunciar. Era essa forma de governar. Você acha que o Renato, então, conseguiu uma harmonia política que faltou na sua gestão? E os tempos, eu sei que os tempos, né, são outros, mas você acha que, de repente... Ele conseguiu, sim. Agora, a minha dúvida é se isso é uma falsa paz. É a minha dúvida. Eu só vou saber isso depois que ele acabar o governo. Porque eu não acredito que quem sempre foi contra Cozzolino, quem sempre foi contra ele, virou de repente. Eu não acredito nisso. Entendeu? Eu acredito que a pessoa está enganando ele. É isso que eu acredito. Mas eu tenho que me render porque ele teve 90% dos votos. E eu nunca consegui isso. Então, as urnas falaram por ele. Certo? Certo. Então, eu tenho que me render. Ele realmente
Ele teve uma aprovação que jamais ninguém teve. Foi assim, algo inédito, né? Também não tem problema com o Ministério Público. Também não tem problema com a Justiça. Verdade. Então, realmente, o governo dele deu certo. Ô, Núbia, como é que é a sua troca com ele hoje? Você atua como uma conselheira política? Não, ou prefere nada. deixar ele seguir o próprio caminho administrativo? Não, ele preferiu que eu ficasse em casa. Não fui eu que decidi isso. Núbia, a gente está recebendo assim... Ele preferiu que eu ficasse, ele preferiu que eu não participasse do governo dele. O governo é dele, entendeu? Assim, tenho uma boa relação com ele, claro, ele é meu sobrinho. Uma boa relação assim, eu tenho uma boa relação com ele, mas politicamente o governo é dele, os acertos são dele, né? Ele teve 90% dos votos. Eu digo para você, eu acho que a gente tem que se render, né? Porque realmente eu nunca tive isso. Núbia, minha equipe técnica está me mandando mensagem aqui, está me dizendo que está tendo muita repercussão o nosso podcast aqui com a nossa audiência. O pessoal quer saber, né? Estão interessados, estão chegando perguntas da comunidade. Flavinha, você tem alguma pergunta de alguma pessoa aí da audiência? Temos sim. A Hilda do Suruí está perguntando o seguinte: a questão do abastecimento de água ainda é um gargalo em Magé. Qual a sua visão sobre as concessões atuais e como garantir que a água chegue na torneira dos magéenses? Olha, quando eu fui prefeita, a Jane era deputada, esse safado desse Sérgio Cabral prometeu que ia levar a água até Suruí. Nós até chegamos a anunciar, mas não aconteceu, porque isso é um projeto realmente muito caro. Isso é obra para governo federal. Eu acho que governo municipal não consegue fazer isso, né? Eu não consegui fazer no meu governo. Era um sonho meu levar água para Suruí, para Mauá, porque é uma aspiração. Já pensou se eu conseguisse levar água para Suruí, para Mauá? Eu ia ser aclamada, né? E acontece que eu não consegui, mas isso é uma obra caríssima. Eu acho que teria que... Até porque Suruí não tem água, né? Teria que puxar água da Cachoeira Grande, ou da Cachoeirinha, que é bem distante. E aí, eu acho que o município não tem condição de fazer isso. Agora, eu não sei, né? O Renato é muito articulado, muito mais do que eu. Eu, por exemplo, governei com uma prefeitura pobre demais. Nunca tive ajuda de deputado nenhum, nunca tive apoio de ninguém, a não ser do Garotinho, que esse me ajudou muito. Garotinho era governador, né, Núbia, naquela época? Não, mas ele já estava saindo, né? Ele me ajudou muito a ser prefeita, me ajudou muito quando fui deputada. Mas, assim, deputado, eu escuto dizer que fulano mandou emenda, que ciclano mandou emenda, que o Vinícius conseguiu emenda. Na minha época não tinha emenda, que eu era deputada. Também, se tivesse, o prefeito era contra mim, era meu opositor, eu também não ia mandar. Né? Vamos ser francos. Tem mais alguma pergunta, Flavinha? Temos sim. A gente está recebendo vários relatos dos moradores das áreas como Rio do Ouro e Santo Aleixo, que se sentem esquecidos. Para quem mora nessas localidades e não tem postos de saúde na porta de casa, qual é a solução? A senhora defende a criação de postos fixos nessas áreas mais remotas? Não entendi a pergunta. As pessoas que moram em áreas mais afastadas, como Santo Aleixo e Rio do Ouro, elas estão com dificuldade de acessar postos de saúde, que não teriam postos fixos nessa área. A senhora defende a colocação de postos fixos nessas áreas? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu coloquei 7 PSFs em Santo Aleixo. Abri o posto 24 horas, porque antes de mim, ninguém podia ficar doente em Santo Aleixo.
nem sábado, nem domingo, nem depois das 5 horas da tarde, né? Porque o posto fechava às 5 horas da tarde. Quem abriu o posto 24 horas em Santo Aleixo fui eu. No Rio do Ouro, eu abri o PSF do Rio do Ouro, abri o da Cachoeirinha, inclusive construí o posto da Cachoeirinha, inaugurei. Abri o da Cachoeira Grande. E tinha em cada posto desse pediatra, ginecologista, cardiologista, clínico geral, colhia o sangue, levava o resultado, tinha dentista. Agora, como está hoje, eu não sei, porque eu estou fora há 16 anos. Inclusive, a estrada quem fez fui eu. Na Cachoeirinha, tem lá, de 5ª a 8ª série, a escola quem fez fui eu. A escola que o papai fez, eu transformei em creche. No Rio do Ouro, tem uma escola modelo. Quem fez fui eu. A escola que o papai fez, eu transformei em creche. E o PSF, quem abriu fui eu. Então, eu não sei porque, por mim, eles não podem ter se sentido abandonados. Porque enquanto eu fui prefeita, eu ia lá todos os meses. Ouvir a população. Ah, está faltando luz. Mandava botar luz. Ah, está faltando não sei o quê. Infelizmente, não deu para asfaltar tudo, né? Porque nem Deus fez o mundo num dia só. Eu fiz a estrada principal, que são 17 quilômetros de asfalto. Eu fiz a estrada da Conceição, que são mais 17 quilômetros de paralelo. Entrando na Conceição, tem mais o PSF da Conceição, que eu construí. Tem mais o PSF da Conceição, não, lá da frente, esqueci o nome do bairro, agora me falhou o nome. É Conceição e Campinho, também fui eu que fiz. Então, não sei por que eles se sentem abandonados. Inclusive, Santo Aleixo, quase todos os morros fui eu que fiz. A gente vai falar aqui do Jardim Esmeralda, fui eu que fiz. A gente vai falar do Gandé, fui eu que fiz. A ponte do Gandé, fui eu que fiz. Né? Do Polo Esportivo, do BNH, fui eu que fiz. A gente vai falar do Morro da Escola, fui eu que fiz. Do Morro do Saco, do Morro dos Cabritos. Enfim, se eu for falar aqui, eu vou ficar... Quase todos os morros fui eu que fiz. Então, eu não sei por que eles estão falando que foram abandonados. Se foi abandonado, não foi por mim. Ô, Núbia, a gente vai entrar agora num bloco que eu chamo de ping-pong, né? Eu vou falar uma frase curta, você completa. Não, eu gostaria até que a pessoa que está falando fizesse o feedback, porque eu não estou entendendo. Abandonado por mim. Acho que não foi bem a pergunta abandonados, né? Estão falando acesso... Não, é o acesso. É o acesso aos postos de saúde, que está difícil para as pessoas. Por que chegarem. Acesso? Acho que foi essa a pergunta, não foi, Flávia? Sim. Mas os postos de saúde estão na beira da rua. Não sei. Mas, Núbia, isso aí é para o governo atual entender e dar a resposta, né? Mas vamos falar agora sobre o ping-pong, né? Vamos lá. O maior desafio de governar para a periferia, na sua opinião, burocracia ou falta de recurso? Nenhuma nem outra. Uma palavra que define Magé. Eu acho que Magé tem um povo muito bom, muito trabalhador e que merece que a gente faça tudo que possa para ajudar essa população, porque eu acho que nem que eu vivesse 100 anos eu teria como agradecer tudo que eles fizeram por mim e pela minha família. Muito amor por Magé, né, Núbia? Gabinete ou rua? Rua, sempre rua. Um mestre na política, falando assim, uma referência pessoal sua. A referência minha foi o meu pai. O Garotinho também me ajudou muito, né? E eu tive muita gente que me ajudou. Se for olhar para trás, muitos até já se foram, nem estão mais aqui.
Muita gente me ajudou, Nossa Senhora. Tive muita gente fiel, que trabalhou muito. Trabalhou anos e anos, acreditou, enfim. Ô, Núbia, o que a periferia tem que o centro não enxerga? Como assim? Sim, porque o seu foco da gestão foi sempre a periferia, né? O povo está ali junto com eles, levar Não, o centro já tinha o asfalto, já tinha o saneamento, Mas o centro nunca achava que, entendeu? Você tinha que ficar ali focado no centro, que eram obras de visibilidade para o governo. Não, mas o centro já tinha, eu tinha que ir para o lugar que não tinha dado, Saúde ou educação? Por onde se começa a transformação? Pelos dois, né? A saúde é muito importante, a educação também. Uma fake news sobre você, Núbia, que você deletaria da história? Foram tantas. Eu fui tão caluniada por esse Ministério Público. Nossa Senhora. E pior é que a gente é tão insignificante frente ao poder do Estado. Você vê, eu coloquei na justiça um dano moral contra aquela confusão que deu na prefeitura, que disse que eu estava fraudando a folha, lembra? E aí eu denunciei o promotor, Sérgio Ricardo, que me denunciou, fez uma denunciação caluniosa. Ele disse que eu estava fraudando a folha, me tirou. Eu só não fui linchada em praça pública, porque o delegado se envolveu naquela época, que era um homem experiente, se envolveu, mas o meu carro foi amassado, eu tomei chute, pontapé, e eu estou achando que vou perder o dano moral. Ô, Núbia, para encerrar aqui o ping-pong, o que falta para Magé hoje, na tua opinião? Acho que falta muita coisa, né? Falta? Falta. Muitos bairros ainda não são asfaltados. Falta muita coisa ainda. Falta muita coisa. Acho que falta muita coisa. O Renato está trabalhando bastante, né? O pessoal está gostando muito da gestão dele. Né? Eu acho que muita gente elogiando, né? Mas a pessoa não consegue fazer tudo de uma vez só, né? Nem Deus fez o mundo num dia só, nem Deus. Núbia, o papo está tão bom e, independentemente, né, de polêmicas, a história política da Baixada passa obrigatoriamente pelo seu nome e pela sua forma de realizar. Núbia, eu agradeço a transparência e a conversa aqui no Conexões e Negócio e quero deixar esse espaço aqui para você poder fazer suas considerações. A gente lamenta muito dessa injustiça ter interrompido, né? Não por mim, eu vivo muito bem, né? Apesar de não ter saído dessa prefeitura com a mão na frente e outra atrás, a minha família é uma família abastada, né? Meu pai deixou uma situação muito boa, eu tenho herança, eu vivo muito bem, tenho aposentadoria. Então, não é por mim, mas por ter interrompido tantos sonhos, né? Por ter interrompido a vontade de terminar essas obras todas, de colocar a placa, procura-se uma rua para asfaltar, de ter interrompido o sonho de colocar a escola em ensino integral, de colocar uma creche em cada comunidade, de ter interrompido tantos sonhos, realmente a gente fica muito triste. E você, nosso ouvinte, tirou suas próprias conclusões? O importante nos negócios, na política, é o resultado que chega na vida das pessoas, né? E com isso eu me despeço. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência.